Oi pessoal, eu sei que o título desse vídeo parece um pouco contraditório, principalmente porque muitas vezes a gente associa uma vida feliz com uma vida perfeita, mas isso não poderia ser mais distante da realidade. Isso porque até os momentos mais felizes da nossa vida, eles sempre vêm acompanhados de algum tipo de sofrimento, de algum tipo de dor, ou muito provavelmente de vários tipos de renúncia. Afinal, para conseguir alguma coisa que é importante pra gente, provavelmente a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que quer ser independente financeiramente e ela acredita que quando ela conseguir essa independência ela vai ser feliz, provavelmente nessa jornada rumo à independência, ela vai ter que abrir mão de várias coisas, vai ter que cortar um custo aqui, saber gastar melhor numa outra coisa, abrir mão de uma coisa que ela talvez queira investir ou comprar. Tudo isso em prol de um momento de felicidade maior. Uma pessoa que quer ter um corpo saudável ou quer emagrecer, é bem provável que também passe nessa jornada por momentos de sofrimento. Ela vai ter que renunciar a alguma coisa que ela gostaria de comer ou fazer aquelas trocas. Uma pessoa que se casa também, provavelmente ela também tem que abrir mão de algumas coisas. E talvez quando ela estava solteira, ela não precisava abrir mão. Quando tem filhos, é a mesma coisa. Enfim, todos os momentos felizes, para que a gente viva esses momentos de felicidade, é bem provável que a gente tenha algum tipo de sofrimento associado a eles durante a jornada. E aí, essa série de renúncias, dores, sofrimentos, emoções negativas que a gente tem ao longo da jornada, não saber lidar com essas emoções é uma das principais causas de infelicidade e insatisfação. E aí você olha, principalmente nesse tempo em que você olha ao redor e vê um monte de gente feliz, um monte de gente conquistando, viajando, super bem sucedido, porque é isso que as redes mostram, é isso que a gente vê, a gente começa a achar que o problema tá na gente. E uma coisa que é muito comum é sempre a gente colocar a felicidade lá no futuro, né? Quando eu me formar, conseguir um trabalho que eu ganho bem, eu vou estar feliz. Quando eu me casar, tiver meus filhos, estável financeiramente, então eu vou estar feliz. Enfim, a gente tende a colocar a felicidade quando a gente atingir determinados objetivos, a maioria de nós. E aí é mais ou menos como uma linha em que você está vivendo a jornada, troquei o carro, pico de felicidade. Passou um tempinho, voltei para uma felicidade basal, consegui uma promoção, um pico de felicidade. Volta um tempinho para a felicidade basal, e essa felicidade basal, quando eu falo de trabalhar a felicidade, porque a felicidade ela é uma habilidade também a ser desenvolvida, eu falo de trabalhar nesse período, nessa jornada, porque é exatamente nesse período, entre um pico e outro, que a gente sente vontade de mudar algumas coisas na nossa vida. Até porque você já parou para pensar? Se aquele pico de felicidade continuasse o tempo todo e nunca baixasse, a gente provavelmente ia estacionar, não ia querer conseguir algo novo, um outro objetivo, porque a gente já tá tão feliz que não ia fazer muito sentido a gente sair daquilo ali para conquistar algo mais. Então, a gente precisa aprender a lidar com as emoções negativas que vêm nesse período entre um pico de conquista e outro, porque se a gente não sabe lidar com essas emoções negativas que vão aparecer, é muito mais difícil a gente conquistar um próximo objetivo, principalmente porque nesse período, muitas vezes a gente se acha incapaz, a gente acha que a gente não vai dar certo, a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente se critica pra caramba, a gente fica triste, a gente sofre, a gente culpa o outro muitas vezes, então a gente precisa aprender a desenvolver a inteligência emocional mesmo nesse período para poder viver de maneira saudável e não sempre buscando uma felicidade que está sempre no futuro. E hoje eu vou falar aqui para vocês 3 atitudes que vão te ajudar a lidar melhor nesse período com esse sofrimento que sempre acompanha a felicidade. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o sofrimento ele é inevitável. Muitas vezes a gente mesmo causa esse sofrimento. Outras vezes não, outras vezes é uma coisa que está totalmente fora do nosso controle, como por exemplo, uma doença na família, uma demissão inesperada, enfim, esses sofrimentos, eles aparecem, eles são inevitáveis. E ao invés da gente negar eles, ao invés da gente não olhar para essas emoções negativas, a gente precisa encarar elas de frente. É claro que a positividade ela é importante e a positividade é bem diferente de você ignorar essas emoções negativas. Quando você sente tristeza, quando você sente raiva, quando você sente medo, quando você se sente mal por algum motivo, você precisa olhar para esse sentimento e entender o que esse sentimento
está querendo te mostrar, o que você pode aprender com esse sentimento. E não simplesmente cultivar esse sentimento de uma tal forma que vai fazer com que ele controle você. As emoções negativas, embora sejam ruins de serem sentidas, elas também têm uma função fundamental na nossa vida. Então a tristeza é um sinal de que talvez eu precise mudar alguma coisa na minha vida. O medo é um sinal de perigo, que talvez exista alguma coisa que eu tenha que tomar um pouco mais de atenção. E entre outros sentimentos que, se a gente não para e não olha para eles, é muito provável que esses sentimentos nos dominem e muitas vezes façam com que a gente paralise. Então, se nessa jornada rumo ao próximo objetivo você sente essas emoções negativas, você precisa encarar elas de frente, entender por que eu tô me sentindo assim, o que está acontecendo que faz com que eu me sinta assim. Será que de repente essa situação inesperada ou essa situação que eu mesma criei está atingindo alguns dos meus valores principais? O que isso me mostra que eu posso aprender para que numa próxima vez que isso acontecer eu tenha uma reação mais sábia, eu entenda a função disso nessa jornada para que eu atinja esse objetivo? E não existe uma fórmula para sair deles, tá? Isso tudo varia de pessoa para pessoa, é você se autoconhecer. O que eu posso aprender com isso? O que esse sentimento está querendo me mostrar? De que maneira isso pode me impulsionar em direção ao que eu quero para minha vida? E encarar que todos nós somos passíveis de passar por esses momentos durante a jornada da nossa vida. Uma segunda atitude é você entender a felicidade, ela não é um fim, ela é uma consequência da maneira como a gente vai levando a nossa vida. Então, da maneira como a gente encara esses momentos mais difíceis, sentimentos ruins, da maneira como a gente interpreta cada uma das coisas que nos acontecem, porque eu sempre falo, todo fato que acontece na nossa vida, ele é neutro. Quem vai dar um significado para aquilo, seja ele bom, seja ele ruim, é a gente. Eu vou dar um exemplo bem simples, só para você entender, né? Tem pessoas que estão se sentindo tão mal, que acreditam que as outras pessoas não gostam dela, que acreditam que ela é chata, que às vezes é capaz de encontrar alguém na rua, essa pessoa não cumprimenta e ela já começa a pensar: meu Deus, o que será que eu fiz para essa pessoa? Por que será que ela não gosta de mim? E já começa a criar aquele monte de coisa na cabeça. Ou você pode dar a interpretação de que talvez essa pessoa realmente nem tenha te visto, que normalmente acontece, né? Às vezes a pessoa não te viu na rua, não te cumprimentou, não tem nada a ver com você, e todos aqueles pensamentos que você tinha tido não fazem sentido nenhum. Por quê? Porque você soube olhar para aquilo e interpretar aquele fato de maneira mais positiva para você. Ou ainda, aconteceu alguma coisa ruim para você, eu vou olhar para aquele fato e vou entender o que aquilo tem para me ensinar. O que eu aprendi quando eu fiz tal coisa e que não teve o resultado que eu queria? O que eu posso tirar de aprendizado disso? Para que numas próximas vezes eu reaja a situações parecidas de uma maneira diferente. Ah, tomei uma decisão errada, deveria ter tomado a outra, tá? O que eu aprendi com essa decisão? Porque a gente sempre pode levar a nossa vida de uma maneira mais leve. E às vezes a gente coloca uma sobrecarga tão grande que faz com que a gente se sinta cada vez pior, consiga lidar com a vida de uma maneira que não vai fazer bem pra gente. E uma vez eu li uma pesquisa, fala assim que a felicidade ela é uma habilidade a ser desenvolvida. Por exemplo, todos nós temos um biotipo, né? Uma tendência ou a engordar, ou um metabolismo mais acelerado, enfim. Temos essa tendência, cada um tem uma tendência diferente do outro. Mas a postura que a gente tem e os hábitos que a gente tem ao longo da nossa vida vão fazer diferença no resultado que a gente tem no nosso corpo. E da mesma maneira é com a felicidade, com o trabalhar da felicidade na nossa vida. A gente tem uma tendência, que seria essa felicidade basal, mas os nossos hábitos e a postura que a gente tem frente às situações que nos acontecem vão fazer diferença no resultado que a gente tem para nossa vida. E aí ele termina assim, é mais ou menos assim, nós temos uma tendência natural, mas o regime ele funciona. E a terceira questão é que a felicidade duradoura ela vem pelo progresso. Você já parou para perceber que os momentos que você se sente pior na sua vida, que você se sente lá embaixo, são momentos em que você não está progredindo, são momentos em que você parece que a vida está travada, em que você sente que não está evoluindo, são momentos em que provavelmente você se sente estagnado. E esses momentos de estagnação são exatamente aqueles que vão nos levar a ter mudanças na nossa vida. E, gente, não existe progresso sem falhas. A gente progride à medida que a gente vai
testando algumas coisas na nossa vida. E muitas vezes ao longo da jornada a gente falha. E tá tudo bem, porque a gente sempre aprende com essas falhas. O que nos deixa infelizes é a gente não progredir. Quando eu digo progredir, não é em comparação com outras pessoas, mas é em comparação com nós mesmos. É procurar ser melhor do que a gente era ontem. É esse trabalhar diário na nossa vida. Tendo a consciência de que o sofrimento pode acontecer, tendo a consciência de que eu preciso olhar para as emoções negativas que me aparecem, eu preciso entender o que elas estão querendo me dizer, tendo a consciência de que eu dou interpretação para as coisas que acontecem para minha vida, e essa interpretação ela é com base nas crenças que a gente tem muitas vezes, naquilo que a gente acredita, ter a consciência de que eu vou falhar ao longo da jornada, ter a consciência de que a felicidade não é um fim, não é um pico. Esses picos, eles causam muita felicidade pra gente, mas o segredo é eu aprender a lidar nesse período basal com tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, seja positivo ou não, porque muitas vezes a gente não calcula a parte do sofrimento, a parte da dor, alguns custos, e se a gente não sabe lidar com essas questões, com esses sofrimentos que acompanham a felicidade ao longo da jornada, a gente vai se sentir infeliz e vai viver uma vida toda correndo atrás do rabo, sempre achando que a felicidade está lá no futuro, quando a felicidade está aqui no hoje. É só a gente aprender a interpretar, a enxergar tudo aquilo que nos acontece de uma maneira mais sábia. Isso se torna cada vez mais natural quando você se conhece melhor, quando você entende o que é importante para você, quando você toma decisões mais alinhadas com quem você é, quando você consegue viver o seu dia a dia da maneira como você de fato é, quando você entende que a felicidade ela pode ser sim trabalhada. E assim como não adianta você ir uma vez só na academia, não adianta você treinar um dia só essa questão da felicidade. A gente precisa realmente treinar a nossa mente diariamente para que a gente lide com as situações que acontecem na nossa vida de uma maneira mais favorável para a gente e possa sentir felicidade, ainda que seja um momento não tão fácil assim, porque a felicidade ela não é feita só de momentos bons, ela também é feita de momentos de dor. E saber lidar com esses momentos é fundamental para que você tenha resultados mais positivos na sua vida. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se fez sentido para você, curte aqui embaixo, compartilha, ajuda esse canal a crescer, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente a ter resultados muito mais positivos, aprendendo a lidar com as coisas que acontecem na vida dela de uma maneira muito mais sábia. E é isso, um beijo, tchau!